Oi, pessoal! Estamos na nossa última aula do curso de Introdução ao Canto Lírico. E nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre escolha de repertório e preparação de repertório, estudo do repertório, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de nada que eu gostaria de falar para vocês. E primeiro eu vou falar sobre como escolher um repertório adequado, tá? Então a gente tem 3 pontos importantes para prestar atenção. O primeiro é a tessitura daquele repertório e a extensão, tá? O que é tessitura vocal e o que é extensão vocal? A tessitura é aquele grupo de notas, né? Onde sua voz brilha mais, onde sua voz fica bonita, onde você se sente confortável para cantar, tá? E a extensão são todas as notas que você consegue cantar, certo? Então você vai lá, dá uma olhada na partitura e olha lá, essa música tem alguma nota que eu não alcanço? Ou eu posso até alcançar as notas, mas ela fica sempre numa região muito difícil para mim, né? Onde eu não me sinto confortável, talvez não seja uma música para mim, né? E diferente da música popular, a gente geralmente não muda as tonalidades das músicas, tá? É muito difícil acontecer. A gente pode mudar as tonalidades em música de câmara e algumas situações muito específicas, tá? Quando não é música de câmara, então é praticamente zero, tá? Então você tem que ver mesmo como a música está composta e se aquela música é adequada para a sua voz naquele momento ou mesmo sempre, né? Tem músicas que a gente nunca vai poder cantar como cantores líricos profissionalmente, você pode cantar na sua casa, obviamente. Então você vai ver isso, a tessitura e a extensão, o primeiro ponto. O segundo são as habilidades que você deve dominar naquela música, né? Então, se tem, por exemplo, muita agilidade, sua voz ainda não está preparada para isso, né? Notas muito rápidas, né? Mudanças, saltos muito grandes e muito rápidos, né? Se tem notas sustentadas, né? Você passa muito tempo cantando uma nota, aguda ou não, se você não está preparado para isso, né? As frases muito longas, por exemplo, frase musical, onde eu respiro, começo a cantar e aí eu termino e tem mais uma respiração. Isso a gente faz uma frase. Se é muito longo, será que eu consigo? Será que tem como eu respirar aqui no meio? Se tiver alguma forma que você respire no meio da frase, que faça sentido, que não fique feio, que não seja aparente que é porque você não consegue, às vezes dá certo. Se não, vamos treinar mais para depois preparar, né? Claro que a gente pode pegar, às vezes, repertórios que está um pouquinho à frente para a gente ir se preparando, mas isso aí tem que ter muito cuidado com essas escolhas, tá? Para não prejudicar a sua voz, né? E nem suas apresentações. Então, esses são... tem um terceiro ponto. O terceiro ponto também é importante, né? Conhecer a densidade vocal e dramática daquela obra, né? Então, o que é isso? O que você vai ter que cantar, tá? Se você tem momentos de descanso, por exemplo, vou fazer um papel numa opereta, ou numa ópera, né? Uma ópera quem já está mais preparado, até a opereta também, mas isso são conselhos que eu vou dar para vocês para a vida toda, não que vocês vão usar imediatamente, tá? Mas então você vai ver na partitura da obra completa a densidade vocal, tá? O quanto você vai necessitar da sua voz. Primeiro, se tem muitos momentos cantados, vão ter momentos de descanso. Como é a orquestração daquilo? Você vai cantar com piano, acompanhado por piano, ou vai ter uma orquestra? Essa orquestra é muito grande? Quais são os instrumentos? Eu vou ter que ter uma potência muito grande para cantar isso? Então você vai prestar atenção nisso também na hora de escolher seu repertório. Tá? Existem vozes diferentes, existem vozes mais leves, vozes mais pesadas, tá? Isso aí não é que um tem mais preparo do que outro, existem vozes mais leves e vozes mais pesadas, tá bom? Tá, esse é o terceiro ponto que também é muito importante na hora de escolher o repertório, tá? Depois que a gente já escolheu a música ou as músicas, o repertório, eu coloquei aqui algumas formas de preparar esse repertório, tá? Coisas que eu acredito que possam ajudar. Mas a gente vai falando sobre esses pontos, sobre
estudos, ao mesmo tempo que a gente vai estudando uma peça que eu separei para a gente fazer juntos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa peça agora. Deixa eu abrir aqui, para também não esquecer nada importante. Eu separei uma peça que não é propriamente assim, um repertório de apresentação, a não ser para estudantes, porque é uma peça de um método de canto, tá? O que é o método de canto? Talvez você conheça métodos de instrumentos, né? Tem métodos para violino, para violão, para piano, onde você vai se preparar para você conseguir habilidades específicas para depois tocar peças que não foram feitas para estudo, né? Peças mesmo, de apresentação, de repertório. Então, antes de pegar uma peça mais séria, existem métodos com pequenos exercícios que vão preparando você para o que você vai precisar, o que você vai encontrar naquela partitura para fazer, para executar. Tá? Então, tem métodos, por exemplo, de canto, que são com vocalizes, que é vocalizes, que a gente fez na aula passada, né? Que são treinamentos vocais com vogais, né? Que não tem palavras, que não é uma música completa, são exercícios que você vai fazendo e você vai mudando a tonalidade para cima e para baixo, são vocalizes. E também tem métodos que são músicas, né? Então a gente vai pegar uma peça de um método que ele é formado por várias canções, pequenas canções, tá? Simples, né? Que vão dando essas habilidades para a gente. Então cada canção ela tem um objetivo determinado, tá? A primeira canção que a gente vai fazer, ele é chamado de escala, tá? Então a gente vai estudar nessa canção a escala e também fraseado, como a gente vai fazer o fraseado, como a gente vai respirar, como a gente vai emitir os sons, como a gente vai cantar a letra da música, né? Como a gente vai pronunciar a dicção, o legato. O legato é uma coisa muito importante no canto lírico. O que significa legato? Significa ligado, né? Tem muitos termos que são em italiano no canto lírico, tá? Então, o legato é o ligado. Então, é aquilo que eu falei na aula passada, a gente pensar que é um arco, que está tudo ligado, nada é separado, tá? No canto lírico, ligado é essencial. É essencial. Você vai sempre cantar ligado, a não ser que esteja lá, né? Específico para não cantar ligado, para fazer staccato, para fazer qualquer outra coisa. Se não está escrito nada, você sabe que é ligado, tá? Então, anotei algumas coisas sobre esse método que se chama Vaccai, que foi escrito pelo Nicola Vaccai e é utilizado por muitos professores de canto no mundo todo. Já expliquei bastante sobre como funciona, né? E é interessante porque são canções curtas e são canções bonitas, elas têm poesia, isso ajuda também a gente ter mais vontade de estudar, não são só vogais, né? E a gente vai estudar, como eu já falei, a linha do canto, a respiração, a articulação do texto, né? A gente vai também aprender um pouquinho da fonética do italiano, porque muitas composições são em italiano, né? Mas tem composição em português, tem composição em francês, alemão, inglês, espanhol, todas as línguas, né? Mas a gente tem aqueles idiomas básicos que você vai encontrar em todo lugar. Por exemplo, se você quiser realmente continuar os estudos, você vai precisar fazer audições. Então, as audições às vezes exigem música italiana, música francesa, música alemã, tá bom? Então, a gente vai aprender um pouquinho isso. E nesse método, se vocês se interessarem, vocês podem baixar na internet, no site IMSLP. Tem o livro completo, então cada lição vai ter um objetivo, tá? Então vai ter muita coisa, vão ter vários intervalos diferentes, dinâmicas, ornamentações, coloraturas, né? Vai ter trabalho também rítmico, tá? Muita coisa, rubato, portamento, muita coisa que a gente vai encontrar nas peças realmente de repertório do canto lírico. Eu vou abrir aqui, vocês receberam, né? Então a gente vai abrir a partitura. E a gente vai ver aqui lição 1. Então vocês vão ver que tem um texto pequenininho aqui em 3 línguas, né? Tem em italiano, em alemão e inglês.
falando sobre o objetivo dessa peça, tá? Quem souber falar uma dessas línguas pode ler. E eu vou falar aqui também um pouquinho do objetivo disso aqui, que eu já falei um pouco, né? Dessa primeira lição, né, que é a escala, que a gente vai ver o fraseado, vai ver a articulação das palavras, mas aqui ele explica direitinho um detalhe que vocês vão perceber. Já a gente vai ver direitinho a letra, tudo, tá? Mas vou logo explicar esse detalhe. Na primeira palavra, a gente tem, nas duas primeiras notas, né, no dó e no ré, a gente tem a palavra manca, que é italiano. A gente vê o M e o A numa nota, e o N, que seria do manca, lá na outra nota, como se fosse outra sílaba, né? Se fosse português, seria manca, no nariz, manca, né? Como é italiano, a gente não vai colocar no nariz, vai ser manca. Já a gente fala melhor sobre isso. Mas ele colocou o N na outra sílaba para a gente lembrar que nessa primeira nota, a vogal ela é muito importante, tem que ser bem cantada, sustentada. Então é manca e não manca. Entendeu a diferença? O correto. Manca. O que fica estranho. Manca. Então, por isso que ele coloca o N lá na outra para facilitar a leitura. Tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a partitura, sobre a letra, primeiro sobre a letra. A gente tem aqui uns tracinhos separando as sílabas. Então, tudo que tiver separado por tracinho faz parte da mesma palavra. Quando não tem tracinho, é outra palavra, tá bom? Então, agora, antes da gente começar, eu vou comentar os pontos que eu acho importantes para a gente estudar, né, o repertório. Então, vamos lá. A gente pode começar pelo texto, tá? Existem diversas formas de estudar, tá? Essa não é a única forma, é uma dica que eu estou dando para vocês, né? Uma das formas de estudar. Vai depender da pessoa, vai depender do repertório, né? Mas vocês podem testar e ver o que vocês acham, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pode começar pelo texto, tá? Vamos ver, o que seria começar pelo texto? A gente vai ler todo o texto, né, com as palavras certinhas, sem ser nas notas, né? E a gente vai ver a pronúncia daquele texto, se for em outra língua. Se for em português, é mais fácil. Se for outra língua, a gente vai ter que aprender aquela língua se a gente já não souber, né? Então, a gente vai aprender a pronúncia daquela língua, daquele texto, a articulação, como a gente vai, né, que faz parte da pronúncia também, a tradução dessa peça. Então, a gente vai traduzir de duas formas. A gente vai traduzir aquela tradução realmente literal, palavra por palavra, tá? E a gente pode fazer também outra tradução livre, de forma que faça sentido, que fique bonito, que fique mais poético. Por que é importante a gente fazer a tradução literal? Porque quando a gente vai cantar, a gente dá ênfase em palavras, né? Por exemplo, eu vou falar eu te amo, eu posso falar eu te amo, ou eu posso falar eu te amo, ou eu posso falar eu te amo. Então tem várias, estou dando ênfase em palavras diferentes da mesma frase, tá? Eu estou sozinho, eu posso falar eu estou sozinho. Então você vai escolher as palavras certas para dar ênfase, tá? Em alguns momentos pode ficar muito sem sentido. Se você for falar assim, eu gosto muito de chocolate, aí você vai dar ênfase no de, fica esquisito. Eu gosto muito de chocolate, fica estranho, né? Normal você dizer, eu gosto muito de chocolate, né? Então, quando a gente não sabe alguma língua, a gente tem que entender o que está sendo dito, para a gente não dar ênfase em palavras que não fazem sentido. Então, vai ajudar na sua interpretação, tá? Então, por isso que é legal traduzir também nessa forma. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos ver aqui na nossa música o texto. Eu separei aqui, vocês vão receber também, né? Vocês já receberam? O texto da música e a tradução. Então, a gente vai ler aqui. Manca, sollecita,
più dell'usato, ancor che s'agiti con lieve fiato, face che palpita presso al morir, tá? Vamos ver o significado disso primeiro, antes da gente começar a ver aqui a pronúncia e tudo, tá? Vamos ver. Manca sollecita, morre rapidamente, tá? Eu vou falar um detalhe, porque esse italiano é um italiano arcaico. Então, até os próprios italianos, às vezes, não entendem o que está falando aqui, tá? Porque a palavra, por exemplo, a palavra manca significa faltar, certo? Mas aqui nesse contexto é morrer, tá? Então, ela manca sollecita, più dell'usato, significa mais rápido do que o normal, mais do que o normalmente, né? Con lieve fiato, por um vento fraco, suave, leve, né? Lieve fiato. Face che palpita, chama que palpita. Chama é a chama da vela, tá? Que palpita, né? Que treme, que palpita. Presso al morir, perto da morte, tá? Quase morrendo. Então a tradução seria: morre rapidamente, mais rápido do que o normal, mesmo que seja movida por um vento suave. Chama que palpita perto da morte. Então esse texto é um texto poético e que a gente vai criar os nossos significados para isso na hora de interpretar, tá bom? Agora, vamos ver a parte da pronúncia, tá? Vamos usar logo aqui, vamos fazer junto com o ritmo da música, tá? Que é um segundo passo, mas eu vou fazer logo para a gente não perder tempo da aula. Então, assim, um próximo passo é a gente colocar a letra no ritmo, tá? Vamos fazer isso e, ao mesmo tempo, vamos falar sobre a pronúncia dessas palavras, tá? Então, vamos lá. Primeira frase, tá? Manca sollecita, né? O que a gente precisa observar aqui? As vogais no italiano, quando tem um N depois, elas nunca são nasais. Então, a gente não vai pronunciar manca, jamais. Então, a gente pronuncia a vogal aberta oral, ma. E o N é aqui, ó, nananana. É língua e dente, tá? Então, manca e não manca. Lembra lá da ressonância também, vai ajudar na ressonância. Então, é manca, manca, tá? Sollecita. Aqui a gente tem outra coisinha que a gente já vai prestar atenção para as outras palavras também. A gente tem dois L's aqui, né? Estão vendo? No italiano, a gente tem uma coisa chamada doppia. Então, quando a gente tem duas consoantes juntas, a gente vai dar mais ênfase, a gente vai segurar um pouquinho aquela consoante, tá bom? Então, vai ficar manca, sole, e não sole, sole, sole. Parece bobagem, mas para os italianos isso aqui faz uma diferença gigantesca, tá? É como o nosso o e o. Dependendo da palavra, vira outra coisa, totalmente diferente, né? Então, manca sollecita, più dell'usato, mesma coisa. Più, esse acentinho aqui para trás é como se fosse o nosso acento agudo. Então, não é più, ok? Più não, più, o i é rápido. Più dell'usato, lu tem dois L's, então a gente segura um pouquinho. L'usato. Agora vamos falar sobre outro detalhe. As vogais são bem pronunciadas como está escrito, então não é igual ao português que a gente fala usado, é usado. Então, più dell'usato, não l'usato. Preste bem atenção nisso também, tá? Tudo que tiver repetido eu não vou mais repetir, tá? Por exemplo, nasal, a dope às vezes eu vou falar um pouquinho porque a gente esquece. Então, ancor che s'agiti.
CH no italiano tem um som de K, ok? Ancor che sagiti. Con, não é com, tá? Con lieve fiato. T normal, porque é só um. Face. O C no italiano, CE, tem um som de ch. CI, ch. Então, em português seria C, si, né? K, C, si. No italiano é K, che, chi. Ok? Então, face. Face che palpita, L também tem som de L, não é U. Face che palpita, presso al morir. Presso al, o L é na língua e dente também, presso al morir. Importante aqui outra coisa. Você bem detalhista, tá? Morir, do O pro RI, a gente tem só um R, tá? Se fossem dois, seria morir, é um R. Então é simples. Morir, morir, morir. Não precisa falar morrer, porque às vezes a gente quer exagerar para parecer mais certo, nem sempre está certo, tá? Então, se for só um R, é morir. Se for dois, r, ok? E para finalizar, a gente repete. Face che palpita presso al morir. No final, r, tá? Não pode ser presso al morir. Morir, não, morir. No final, r, o R também. Agora vamos fazer todo o texto junto com o ritmo, sem eu ficar parando, tá? Então, vamos lá, vamos contar. 3, 4. Manca sollecita. Più dell'usato. Pausa. Ancor che sagiti. Con lieve fiato. Face che palpita presso al morir. Face che palpita presso al morir. Outra coisa de pronúncia que eu esqueci de falar é do T, tá? O T é pronunciado, tá? T, ti. Totu, não é ti, é ti, ok? Então, por isso que a gente tem aqui, aqui ó, ancor que sagiti, sagiti, ok? Então, aqui a pronúncia já está certinha, o ritmo já está certinho. Vamos ver agora qual é o próximo passo. Parece muito chato, mas vai poupar tempo, tá? Assim a gente aprende muito mais rápido. Então, a gente colocando o texto no ritmo, faz várias vezes. Eu fiz uma vez, façam mais vezes, tá? Para quem está aprendendo também a ler partitura, é bom que vocês vão praticando a leitura. Deixa eu abrir aqui. Já fizemos aqui o texto, colocamos o texto no ritmo. E aí a gente vai fazer o estudo da música, tá? A gente já fez uma parte da música que é o ritmo. Vamos agora colocar a melodia, tá? E depois a dinâmica. Mas vamos ver a melodia. Então, vamos abrir aqui a partitura. Então, vamos lá pegar a partitura e vamos ler a melodia, tá? Vocês podem acompanhar com um parará ou só ouvir também acompanhando a leitura, tá bom? Vamos lá. 3, 4. Agora eu vou passar aqui. Vamos por partes, tá bom? Aproveitar aqui que eu tinha que mudar a parte da partitura. Vamos por partes. Então, a gente começou aqui do Dó até o Lá.
A gente vai fazer um pouquinho mais devagar. Então, a gente pode começar esse estudo musical sem a letra, tá? Para a gente conseguir se concentrar só na música, na afinação, no fraseado e na ressonância. Então, a gente pode começar com qualquer vogal. Escolham a vogal de vocês. Podemos começar com o I, por exemplo, para deixar a voz mais alta. Então, inspira. 3, 4. Tá? Mais uma vez. 3, 4. E aí, respira. Mais uma vez essa parte. Aí vai para o agudo, a gente precisa o quê? Respira bem, apoia, né? Vamos até aí. E aí a gente está pensando assim, tá nota por nota. Vamos pensar agora em deixar mais ligado, com uma linha melhor vocal, tá? Então a gente pode pensar nesse legado, vamos pensar nota por nota, tá? Então vamos lá. Começa lá no Dó. 3, 4. E aí, para a gente interpretar também, a gente pode ver depois o significado da letra. Isso vai ajudar também na interpretação, tá? Então, aqui vocês vão fazer na música completa. Vamos terminar ela aqui. Então, a gente estava no con lieve fiato. A gente tem aqui o final. Respira. Aqui não tem uma pausa para respirar. Coloquei respira por quê? Porque muita gente vai precisar respirar aqui para concluir a frase, tá? Então respira. Depois, se vocês quiserem não respirar, depois de treinado, faz sem respirar. E aí, para terminar... Respira. Uma coisa importante, tá indo para cima? Pensa para baixo. Tá indo para... Nota aguda eu tô falando, né? Tá indo para baixo aqui no final, ó. Pensa que tá indo para cima. Para não pesar, para não ficar muito pesado, tá? Então, vão pensando assim para equilibrar o som de vocês. Então, a gente fez tudo com I. Vamos agora... E aí vocês podem estudar melhor, tá, do que isso. Isso aqui, eu estou dando um exemplo, vocês vão estudando mais, repitam a cada frase, pensam, vou começar aqui mais suave, vou aumentar. Num primeiro momento, quando a gente está começando a estudar, essa questão da dinâmica, de fazer mais fraco, mais forte, é difícil. Então, é legal vocês pensarem já nisso, para vocês já terem uma ideia musical, mas também acho importante que vocês deixem a voz livre para soar como ela vai soar no primeiro momento. Então, não fiquem, agora tem que ser piano, então vou fazer assim, aqui vai ser forte, vou gritar. Não, não. Apoia, pensa na toda a técnica que a gente falou, deixa a voz sair. Se sair muito alto, deixa sair alto. Se saiu médio, deixa. Se saiu fraco, mas está livre, importante estar livre, tá ótimo. Se saiu muito, você achou que, essa voz está muito fraca. Se está livre, se não está só prosa, está tudo bem. Com o tempo, a gente vai trabalhando isso e vai conseguindo fazer a dinâmica, tá? O importante é a voz estar livre, não apertar nada, tá? Próximo passo aqui, do que a gente pode usar para estudar.
Então, aqui você vai estudar a técnica e tudo. Agora, a gente vai colocar a letra, tá? Na melodia, com ritmo. Então, vamos lá. Voltar para a partitura. Vamos cantar agora com a letra. Vou fazer a primeira parte primeiro, tá? Então, vamos lá. Se manca, lembrem da pronúncia, tá? Então, vamos lá. 3, 4. Manca sollecita più dell'usato, ancor che s'agiti con lieve fiato, face che palpita preso al morir, face che palpita preso al morir. Fiz inteira, vamos fazer agora por partes, tá? Vamos mais uma vez. Se você acha que está muito grave, pode começar aqui no Ré, tá? Vou ver se eu deixo também para vocês a partitura que começa mais agudo, né? Que seria manca sollecito più dell'usato, ancor che s'agiti. Se for muito agudo, também tem a versão mais grave, vocês podem procurar, tá certo? Então, procurem algo que seja mais confortável. Vamos mais uma vez, a primeira parte, a gente vai continuar aqui os nossos tópicos, tá? Então, vamos aqui só a primeira parte. 3, 4. Manca sollecita più dell'usato, ancor che s'agiti con lieve fiato. Só até aí. Já ia fazer o resto. Só até aí. Depois vocês continuem, tá? Volta o vídeo, vê como é que pronuncia e continua esse estudo. Vamos para os próximos pontos na hora de estudar uma música. Importante aqui, na hora que estiver fazendo o treinamento, o estudo, pensar sempre na técnica, na ressonância, no apoio, tá? Outra coisa, assim, eu estou falando da técnica, mas vocês podem fazer assim, treinei aqui o ritmo com a letra, a gente treinou agora a letra com ritmo e melodia, a música, né? Na parte da voz. Aí a gente só fez cantar. Agora, não estou achando bom, esse agudo não tá bom, esse grave não tá bom, essa frase não tá boa. Então você vai fazer o estudo técnico, que você vai cantar frase por frase, pensando de maneira técnica e consciente como você vai melhorar esse fraseado, como você vai melhorar essa emissão. Então, esse é um estudo que você vai fazer bem aos poucos, tá? E depois disso tudo, a gente está cantando a música certinho, a gente está melhorando a parte técnica para soar melhor, a gente vai para a interpretação do texto, tá? E eu acho isso muito importante, porque você vai acabar mudando a forma de você cantar conforme você entende a música, o que você quer passar com aquela música. Isso é algo fundamental na música cantada, na música com texto, principalmente. Mas não só na música cantada, né? Na música instrumental, a gente também vai ver essa parte interpretativa, mas não tem a ajuda do texto, tá? O texto pode nos dar alguns guias, algumas coisas. Então, agora é a parte do texto de interpretação, não é mais aquela parte de pronúncia, né? Então, no texto a gente tem 3 camadas, tá? A gente tem o texto propriamente dito, né? A gente tem o subtexto e a gente tem um contexto. O texto é aquilo que está aparente, é o texto, são aquelas frases, aquelas palavras, é o texto que a gente leu, né?
o contexto, o subtexto é aquilo que está escondido naquelas palavras, entendeu? Então, aquilo que, por exemplo, eu falo uma coisa para você, mas o que eu quis dizer com isso? Qual é a entonação, entendeu? Eu posso dizer para alguém, a pessoa vai me chamar para sair. Lina, vamos sair? Eu vou falar, não quero sair não, obrigada. Qual o texto é? Eu não quero sair, obrigada. Qual é o subtexto? Eu posso estar com raiva da pessoa, por isso que eu não quero sair. Eu posso estar cansada, eu posso estar sem dinheiro, aí eu não vou dizer que estou sem dinheiro, eu não quero dizer, eu falo, não quero não. Ou, se você for mais jovem, minha mãe não deixa, aí você não quer dizer, aí você fala, não quero. Então, tem o texto e tem o subtexto, que está escondido por trás daquele texto. Qual é o sentimento que está por trás desse texto e qual é a razão real daquele texto. A razão pode ser realmente o que você está falando e pode ser algo que pode ser até o contrário às vezes, né? Então, às vezes você está obrigado a dizer que você gosta de alguém, por exemplo, ou que você concorda com alguma coisa. Você está num lugar onde você se sente pressionado, né? Tem uma cena, né? Na cena a pessoa se sente pressionada a concordar com aquela pessoa porque ela é superior a ela no trabalho, né? E aí a pessoa, isso é horrível, né? Mas acontece, né? E também acontece no teatro, né? Enfim. Então você vai dizer que concorda, mas a sua cara já mostra o que tem por dentro. Então esse é o subtexto, tá? E a gente tem um contexto. O que é o contexto? São informações culturais, sociais, informações políticas, estéticas, informações que estão fora daquilo, tá? Então, não é o que eu estou sentindo, mas é o contexto. O que aconteceu para eu falar aquilo, né? Onde eu estou, que tipo de pessoas estão à minha volta, que tipo de cultura, né? É aquilo que se relaciona com o texto, mas não está dentro do texto, está fora do texto. Então, isso é o contexto, tá? Então, a gente tem essas 3 coisas para a gente trabalhar dentro do repertório. Então, eu posso fazer isso dentro de uma obra maior, por exemplo, uma ópera ou um oratório, né? Então, o que você vai utilizar para você, preparar, né? Construir a sua interpretação, né? Você vai utilizar, por exemplo, na ópera tem o libreto. Você vai ver o libreto. Você vai ver se foi inspirado em alguma coisa, alguma pessoa ou alguma coisa que aconteceu, alguma coisa histórica. Aí você vai pesquisar sobre aquilo, né? Você vai ver livros que inspiraram aquela obra. Você vai ler a parte histórica, você vai ver o contexto, você vai ver como era aquela época em que aquele compositor escreveu aquela obra. A época do compositor, você vai ver a época da história mesmo, você vai ver a época que a gente está agora, como você quer transmitir isso também, né? E aí você vai ver depois o texto e o subtexto, o que aconteceu com aqueles personagens todos, quais são as intenções, quais são as emoções, né? Então isso tudo você vai trabalhar. Se for em algo como, por exemplo, uma canção de câmara, uma canção solta que não faz parte de uma obra maior, você pode também, às vezes, tem alguns elementos que vocês podem estudar, né, de históricos, de inspiração, e alguns elementos vocês podem criar. Pode usar a imaginação de vocês, como esse daqui que a gente viu do método do Wakai, né, sobre a chama da vela que está morrendo mesmo com um sopro suave. O que isso significa? Criem para vocês uma história sobre isso. Criem um personagem, dá para a gente usar a imaginação e criar tudo, e assim a gente deixa a interpretação mais interessante para as pessoas que estão assistindo e até para a gente construir mesmo uma parte musical. Isso vai nos ajudar muito, né? E aí depois a gente teve esse estudo todo, a gente vai juntar tudo isso, a gente vai ter o estudo de tudo isso completo para fazer o nosso repertório, a nossa música. E é isso tudo que vai diferenciar, por exemplo, a interpretação de um cantor e de outro na música escrita. A música escrita, ela está lá, está dizendo tudo que a gente tem que fazer,
né? E muitas vezes tem lá dizendo, aqui você faz piano, né, que suave, aqui você faz forte, aqui você faz crescendo, aqui você faz staccato, aqui você um forte súbito, rapidamente forte, depois um piano súbito. Aqui tá lá tudo na partitura. Então a partitura é essencial, ela vai te ajudar muito. E além disso, vai ter essa outra parte que você vai fazer que não está lá escrito exatamente na partitura. É uma coisa que você vai criar e que isso vai diferenciar a sua interpretação do outro. Então, não é porque a música é escrita que ela vai ser igual, não importa quem está tocando, não importa quem está cantando, porque a música é aquela e pronto. Não! Vocês já viram quando tem uma música para orquestra, uma sinfonia, alguma coisa? Dependendo do maestro, é diferente. A música vai ser tocada de forma diferente, a mesma coisa no canto. Tá? Então, isso é algo importante, né? E também a forma com que vocês criam o canto de vocês, a linha melódica, o timbre de vocês, como vocês fazem mais suave, se você faz mais escuro ou mais claro a sua voz, tá? Mas tudo prestando atenção na saúde vocal e também na estética do canto lírico, tá? Para a gente não fugir, né? Não começar a cantar de uma forma totalmente diferente, tá? Do que a gente tem como uma base, né, do canto lírico, como uma estética mesmo, se você quer ser um profissional, né? Então, acabo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham interesse de continuar. É importante que quem tem interesse de continuar, que realmente leve a sério o estudo. É de um estudo divertido, é muito prazeroso cantar, mas se você quer ser profissional, você tem que levar a sério, procurar profissionais para ajudar vocês e também lembrar que a gente também a gente é nosso próprio professor também, tá? É bom ter orientação, lógico, tá? Mas vocês também têm que sentir a voz de vocês, o corpo de vocês, treinar sozinhos, experimentar com cuidado para se desenvolver. Tá? E, por exemplo, se você estiver numa aula e o professor falar para você fazer uma coisa e você fez, só que você sentiu mal, mesmo que o professor seja ótimo, nem sempre o professor é ruim por causa disso, mas o professor não está lá dentro do seu corpo, né? Então, você sentiu que está errado, mesmo que o professor diga, esse som está muito bonito, se você se sentir mal, você precisa entender que não está certo, mesmo que o som tenha saído bonito, porque às vezes acontece isso. Entendeu? O som está bonito, mas você sentiu que está mal. Então, o que será? Fale para o seu professor, para a sua professora, tente fazer de uma forma com que você não se sinta mal, porque o canto não tem que doer, o canto não é sofrimento, o canto tem que ser prazeroso, mas como tudo que a gente quer fazer bem feito, a gente precisa trabalhar, tá certo? Precisamos se esforçar, tá? Então, um abraço. Espero que a gente se veja em outras oportunidades. A gente vai se ver, na verdade, né? A gente vai conversar, para a gente ter... Eu vou tirar dúvidas de vocês vão falar o que vocês acharam, a gente vai conversar e até depois. Tchau, tchau.